assentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Estás vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Assentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Estás vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado entre os louvores, tu reinas. A tua igreja declara ao único que é digno, reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Tu és o Rei da glória, tu és o meu Senhor, tu és o Rei da glória, tu és o meu Senhor, tu és o Rei da glória, tu és o meu Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Shalom, graça e paz a todos. Pastor Ney, a gente já enviou o convite aí. Aí você chama aí a gente aí pra gente lhe colocar na tela. Glória a Deus por mais essa live. Nós estamos aqui na presença de Deus, essa tarde abençoada. Final de tarde, início de noite, nós vamos estar sendo ministrados, pela palavra do Senhor. Com grande prazer, grande alegria, nós teremos a participação do pastor Ney conosco. E após essa live aí, pastor Ney aí
Glória a Deus. E nós, assim, estaremos dando início, né? Nós tivemos uma sequência de lives já, né, durante o mês de março, mês de abril. E agora a gente vai estar dando uma sequência também, trazendo alguns ministros, algumas pessoas, assim, que nós temos um grande carinho, que estão sempre conosco, né, na Rede Jovem. Pessoas que são tremendamente usadas por Deus, né, para ministrar as nossas vidas. Então, com o pastor Ney, e teremos também outras participações. Nós já estamos, né, certos aí, tem a pastora Lucineide, vamos estar entrando em contato com outros pastores, e já temos falado com alguns, então vai ser bênção. Após essa live, né, nós vamos estar tendo um período de louvor e adoração. Quando terminar essa live, a gente vai estar fazendo aí um período de aproximadamente, né, umas 2 horas de louvor e adoração, trazendo algumas músicas antigas, músicas novas também, né, do momento. Vamos estar aqui chapando aqui, adorando, ministrando. E assim, nós queremos que Deus fará, né, maravilhas nesse dia, né, através da palavra, através do louvor, da adoração. Então, nós louvamos a Deus. E o louvor, o período de louvor e adoração que nós vamos iniciar após a palavra, vai ser transmitido pelo Facebook também, né? Glória a Deus. Aos poucos a gente vai ampliando, né? Breve, YouTube. E aí vai, né? Vamos... Os confins da terra. Até os confins da terra. Glória a Deus, né? Vamos fazer, né, uma oração aqui, consagrando tudo aqui ao Senhor. Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de, através das redes sociais, através do Instagram, Facebook, YouTube, essas oportunidades, essas ferramentas que o Senhor tem nos dado para levar o Evangelho, para levar, Senhor, ó Deus, louvor, adoração a todos os lugares, e a oportunidade que nós temos de estar em comunhão. Ó Deus, nós, como juventude da Nova Jerusalém, como juventude de feira, como juventude, ó Deus, em geral, como irmãos em Cristo, temos a oportunidade de estar em comunhão, ainda que à distância, e que tudo seja para o louvor da glória do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra nessa tarde. Fala conosco através dos louvores, da adoração. Toma tudo em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Mais uma vez aí saudar o pastor Ney. E dizer que é sempre bom, né, tê-lo conosco, né? E que deixa o Senhor, né, te usar nessa tarde para ministrar aquilo, né, que está queimando aí no seu coração, aquilo, né, que com certeza vai estar sendo compartilhado, vai edificar, né, a vida de todos. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Amém. Tá ótimo o áudio. Glória a Deus. Muito obrigado, Adi, pelo convite, a todos os irmãos da Rede de Jovens. Uma honra muito grande poder estar com os irmãos, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Esta é a nossa missão, né? Para isso nascemos. E quando você encontra o seu propósito de vida, então, na verdade, não é você que encontra o propósito, é o propósito que te encontra. E isso move você, né? E aí tudo que você vai fazer, tudo que você está em torno desse propósito. E desde o ventre da minha mãe, eu tenho um chamado de Deus para pregar a palavra de Deus. Aos 2 anos de idade, houve uma palavra profética. Eu estava, obviamente, ainda um bebê, né? Obviamente não me lembro disso, mas uma tia minha da Assembleia de Deus me contou isso. Aos 2 anos de idade, eu estava uma enfermidade, e ela me levou até a igreja, e lá o pastor orou por mim. Quando o pastor me devolveu a ela, me deu para ele, né, no púlpito,
E quando ele me devolveu, ele falou para ela: vá em paz, minha filha, porque esta criança, ela já está curada, e quando crescer será um pregador da palavra de Deus. Isso aos 2 anos de idade. E até os 18 anos eu não tinha encontrado Cristo, né? Cristo não tinha me achado. E aí, aos 18 anos eu fui salvo, e foi quando ela veio a mim me contar essa experiência. Então, é para isso que nós vivemos, né? Nós vivemos para fazer o chamado de Deus, e é muito bom, Adi, estar com você aí, uma alegria. Como é que você está? Como é que estão os irmãos aí? Tudo bem, graças a Deus. Está na bênção, né? Esses dias, assim, durante essa semana, Deus tem ministrado no meu coração a respeito, né, dos benefícios, né, que são muitos, que Deus trouxe através dessa situação da pandemia, né? Que até uma frase que eu postei, né, há pouco tempo atrás também, não sei se foi do Tim Keller, falando, né, que às vezes Deus parece estar querendo nos matar, né? Mas na verdade Ele está nos salvando, né? Depois eu vou buscar, né, de quem é a frase mesmo. Então é o que está acontecendo agora. Sabemos que a situação tem sido delicada na saúde e delicada para a economia, mas muitas coisas boas, né, nesses dias está acontecendo, com uma solidariedade, falando da questão, né, do lugar secreto, né, o lugar secreto. Então, principalmente falando, né, de nós ministros de louvor, ministros da palavra, muitos estão tendo que olhar para o lugar secreto também de uma forma diferente, né? Porque às vezes o lugar secreto no dia a dia acaba sendo visto como uma necessidade para me abastecer, para ministrar, né? E esses dias, né, o lugar secreto, ele tem que ser enxergado como um lugar secreto, né? Como um lugar para realmente estar com Ele apenas, né? Estar com Ele, sabemos que é importante, né? Que é lá onde a gente recebe, né? Mas muitas vezes, durante a caminhada no ofício, a pessoa, o ministro, ele tem que ir para o lugar secreto, porque eu tenho que ministrar a palavra, porque eu tenho que ministrar o louvor. Então, como uma obrigação de receber para dar, né? Mas o Senhor, Ele está nos chamando esses dias, né, para ir, né, para o lugar de prazer, para o lugar de intimidade, comunhão, né? Que o lugar secreto não é apenas um meio, né, para se alcançar um fim. O lugar secreto, ele é também um objetivo, né, importantíssimo, né? É o chamado maior para todos nós. Então, acabei, né, compartilhando algo que tem queimado muito nesses dias no meu coração. A diferença entre chamado e ide, que durante muito tempo, né, muitos de nós teve um entendimento assim, né, vamos dizer, até pode-se dizer que é errado, né? Que o chamado, né, quando Deus disse para Adão, né, onde estás, né? Então, te quero de volta. Esse é o chamado, é estar com Ele. E o ide é a outra pergunta que Deus faz para Adão, né? Cadê o teu irmão, né? Aí é o ide, que a gente chama de chamado, né? A gente confunde ide com chamado, né? É uma diferença que esses dias, né, está vindo, né, no meu entendimento, né, assim, né? Muito interessante essa questão, né? Amém. E na verdade, se nós formos examinar as Escrituras, nós vamos vendo que para que acontecesse aquilo que Deus havia determinado, aquilo que estava no coração de Deus, algumas coisas mudavam no cenário terreno, e de imediato não estávamos, não nós, né, mas quem estava naquele momento vivendo a situação, não percebia o que estava por trás, né? O que estava por trás das cortinas, do que Deus estava fazendo, como Ele conduz a história. Então, por exemplo,
Esses dias nós estamos dentro de nossas casas e não estamos em igrejas e tal, não é por causa do vírus, é por causa de um decreto de um governador. É por causa de um decreto. Se o vírus estivesse circulando e matando muitos entre nós, e não tivesse um decreto. Então, a Bíblia diz que houve um decreto do governador para que todas as pessoas fizessem um censo. Então, todos teriam que sair de suas cidades e ir para cidades de origem. Então, elas tinham que sair da cidade onde nasceram, ou melhor, a cidade onde estavam morando, para a cidade de onde nasceram. Isso era um decreto governamental. Mas naqueles dias, durante aquele momento que o decreto governamental estava funcionando, estava em voga, o Deus estava controlando e está controlando os céus e a terra, tinha um filho para colocar no mundo. E a palavra estava sobre o nascimento de Jesus. A profecia apontava e ele não iria nascer em Nazaré. A profecia apontava ele iria nascer em Belém. Só que o pai e a mãe dele estão em Nazaré. O pai, ele foi gerado pelo Espírito ali em Nazaré, em uma casa, naquela aldeiazinha, sem nenhuma relevância na nação, aquela aldeiazinha numa beira de estrada, uma roça, um lugarzinho desse que você encontra daí para Feira de Santana, de Salvador para Feira, um lugarzinho que você passa, nem vê nada, vê uma luzinha longe. Foi um lugarzinho que Jesus nasceu. E ali Deus escolheu aquele lugar para que seu filho fosse gerado no coração daquela moça, mas só que a palavra não era ele iria nascer ali, a palavra ele ia nascer em Belém. Então, como é que tira esse menino daí e leva para Belém? Um decreto, porque eles são de origem de Belém, eles são da tribo de Judá, eles são da tribo de Davi. Eles são descendentes de Davi, então eles têm que ir para a cidade de Davi, eles têm que ir para Belém. Então, o decreto do governador nada mais foi do que, digamos assim, uma maneira humana, uma decisão humana para se cumprir um decreto divino. Então, nesses dias, a gente não pode ficar atento ao decreto dos homens. Podemos discordar, como eu discordo, podemos protestar, como eu protesto, mas não podemos perder a visão profética. Então, Deus está fazendo algo muito grande, Deus está fazendo algo muito poderoso. Toda palavra que Deus falou vai se cumprir, todas as promessas de Deus vai se cumprir. Esses dias, alguém me dizia assim, pastor Ney, mas uns dias antes, nós estávamos profetizando, o Descende veio para o Brasil, e nós profetizamos que os jovens iriam para as nações, e um grande avivamento ia começar. Então tudo aquilo foi falso, todas aquelas palavras não vieram de Deus. Eu disse, não, irmão, é justamente o contrário. É justamente o contrário. É exatamente para nós entendermos que o Descende veio de Deus, e toda profecia lançada ali veio de Deus, e primeiro Deus envia o caos. E é o caos, e é esse cenário caótico. É sempre a matéria-prima do avivamento, é sempre a matéria-prima para Deus fazer grandes coisas. Então, antes de Deus fazer grandes coisas, Deus piora as coisas. Deus piora as coisas. Então, o cenário está muito difícil. Então, no cenário difícil, e é ainda só o princípio do princípio do princípio do princípio do princípio das dores, não é o princípio das dores ainda, irmão. Fica tranquilo, busca a força aí, porque o princípio das dores não começou ainda. É só o princípio do princípio do princípio do princípio. Então, o avivamento vai ser fruto disso, vai ser fruto desse caos. Então, enquanto Deus não tirar de nós umas muletas e nos apoiávamos, né, nós tínhamos muitas muletas. Você está falando aí de uma muleta muito séria. Você tocou num assunto muito importante. Quantos iam orar e buscar a Deus por ir para cá? E agora não tem mais agenda.
Entravam dentro de um quarto para orar e buscar a Deus. Por quê? Porque eu vou... a Di me botou no louvor para pregar, para cantar, na escala para louvar, na escala para pregar. Não é? Eu já vi irmãos dizendo assim, olha, eu já vi isso numa situação emblemática, assim, a pessoa, irmão, vamos vigiar, irmão. Olha, essa semana é a semana da ceia. Essa semana é a semana da ceia. Então vamos. Então Deus tirou essas amuletas da gente. Muitos só sabiam se mover com o microfone na mão. Muitos só sabiam se mover com uma baqueta na mão. Muitos só sabiam se mover diante dos holofotes. É forte. Só e Deus primeiro nos esconde. Foi sempre assim, com todos e saíram, e me permitam a redundância, o erro de português aí, mas é isso mesmo. Todos antes de saírem para fora, de saírem para aquilo que Deus iria, Deus escondeu. Foi assim com Jesus. Jesus passou 30 anos ali escondido. Um dia soltaram o menino lá em Jerusalém, e Jesus já aos 12 anos, chapadão, cheio da glória, ele já ficar por ali. Os pais foram buscar, porque não era a hora dele ficar ali, não era a hora dele ensinar ainda. Mas ele já estava ali cheio da glória, era tempo dele ficar escondido. Então a igreja do século XXI é a igreja e gosta de se mostrar. É a igreja e gosta da aparência. Quando a Bíblia vai falar da arca, a Bíblia fala assim, Deus falou assim, ô Moisés, você vai pegar esse achote aí de madeira de acácia, medida tal, e você vai revestir de ouro puro, por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Você vai numa loja de decoração, ou aí na igreja, aí, pode procurar um vaso aí, vê se ele está pintado por dentro. Dentro você mete a mão, está todo crespo, não é? É todo escuro. Ninguém lembrou da parte de dentro. Por quê? Porque a parte de dentro não se mostra para os homens. Aí, quando Deus vai trazer aquele móvel e representa a sua glória, todos os outros móveis do tabernáculo representavam algo importante e apontavam para Cristo, para a realidade de Cristo. E apontavam para a glória de Deus, todos os móveis do tabernáculo. Tanto da parte externa quanto interna. Desde o altar do sacrifício, o altar do incenso, a pia, tudo. Mas a arca era o clímax. Era ela que representava a própria presença de Deus entre os homens. Então, quando a arca vai ser feita, a orientação é põe ouro puro por dentro e por fora. Porque é sobre esta arca, sobre a tampa, o propiciatório, é ali e eu virei e falarei contigo. Eu não virei sobre o candelabro, eu não virei sobre a mesa dos pães, eu não virei sobre a pia de bronze, eu virei sobre a arca. E o lugar e eu vou pousar precisa ter ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Mas para que ouro puro por dentro, Adi, se ninguém está vendo isso? Porque a arca e aqueles móveis ali não eram colocados para a aparência. Não eram colocados para os irmãos aprovarem. Os irmãos vão achar bonito, os irmãos vão achar legal. Muita coisa é feita nos nossos cultos, nos nossos retiros, nos nossos congressos, baseado na opinião dos outros. Os líderes são guiados pela palavra da maioria. Os líderes são guiados pela palavra de 4 ou 5 e chega no pé do ouvido dele, quando ele cansa, ele diz, então tá bom, eu vou fazer. Não, nós precisamos entender que a igreja tem um dono. E tudo precisa ser conforme a vontade dele, para a alegria dele e para a glória dele. Então, fazer Jesus sorrir é a nossa maior atividade. Não é você, por obra, vai agradar a Deus. Não é isso. A gente agrada a Deus pela graça, pela justiça. Mas quando você produz frutos de justiça, alegra o coração de Deus. Então, Deus estava dizendo, não é
questão de aparência, é uma questão de essência. Então, voltando aqui, Jesus é escondido durante 30 anos, Adi, para cumprir um ministério de 3 anos e meio. A gente faz o inverso. No máximo, a gente se esconde 3 anos para cumprir 30 de ministério. João Batista, alguém até colocou aí no comentário, muito interessante. João, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80, quem já tiver uma Bíblia aí, a gente pode dar uma lida. Lucas 1. Versículo 80, sobre João Batista, diz assim, ó, e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, eu quero dizer a você, jovem, que está me ouvindo aqui nesses dias, se esconda, se esconda. São dias e Deus está tentando nos esconder. E a gente está tentando se mostrar, mas Deus está dizendo, se esconda. Porque vai chegar a hora de eu mostrar você ao mundo. Vai chegar a hora de eu mostrar aquilo que você tem dentro de você. Não é nós que nos amostramos, é Deus. É Deus que nos amostra na hora certa. Então Jesus foi escondido. Elias, a Bíblia diz que Elias foi para o ribeiro de Erite e ficou ali escondido. Então toda glória e virá. Onde é que nasceu o grande homem do fogo? O homem que orava e fogo caía. Todos nós queremos ser Elias, né? Todos nós queremos orar e ver fogo caindo. Mas nós não queremos ir para o deserto. Não queremos ficar só a pão e água. Não queremos. Nós somos igreja moderna. Nós somos igreja que acha que essas coisas não precisa mais. Então eu creio muito, Adi, assim como o decreto de Tibério César veio naqueles dias, e um censo era para todo o Natal. Todos deveriam retornar à sua cidade natal. E quando eles retornaram para Belém, aí acontece, quando eles chegam em Belém, o filho nasce. O filho nasce. E se cumpre a palavra. Né? Porque a palavra dizia que ia ser em Belém. Glória a Deus, estão me ouvindo aí? Glória a Deus, está ouvindo. De vez em quando está travando um pouquinho só a imagem, mas o áudio está chegando. A minha? Isso. Voltou ou não? Tá, voltou. É me chamar de novo? Tá ok o áudio. Pode Tá me continuar. vendo? Tá. Estão me ouvindo aí ou não? Estamos ouvindo. Eu estou bem e eu tô vendo vocês um pouco travado. Eu posso continuar? Pode continuar. Dá um sinal se eu posso. Pronto, beleza. Então, a Bíblia vai dizer, e esse homem do fogo, né, e ora e o fogo desce, Deus escondeu ele. Deus escondeu ele. Jesus, João Batista, o apóstolo Paulo, né, todos tiveram um tempo e foram escondidos por Deus. Então nós precisamos entender esses dias. Então, voltando à questão do decreto, o decreto do governador nada mais foi naqueles dias, do imperador, do que uma desculpa humana, de um fator humano que precisava acontecer para uma profecia se cumprir. Então, quando eles saem de Nazaré e vão até Belém, parecia que era por causa de um decreto, mas era acima de tudo para que a profecia se cumprisse.
Se você vê, por exemplo, a vida de José, não é? Havia uma palavra sobre José, e José seria grande. José seria grande, José ia ser maior do que o pai e a mãe dos seus irmãos. E naquele espaço de tempo, José estava lá em Canaã com seu pai, com a sua família, toda a vida normal. Aí, de repente, começa a nascer um sentimento ruim no coração dos irmãos de José a respeito de José. Olha só, nasce um sentimento ruim no coração dos irmãos de José a respeito de José. O José, e sobre ele tem uma palavra. Mas essa palavra não vai se cumprir lá onde ele recebeu a palavra. A palavra é para se cumprir no Egito. Então, como é que tira esse menino daí e põe para o Egito? tem um problema aí. Tem que acontecer uma coisa ruim. Esse menino, por coisa boa, esse menino não vai sair da casa de papai e de mamãe. Ele é um menino. Hã? Tem que mandar uma pandemia. Tem que vir uma coisa para mexer, para tirar, para mexer nos cenários, para mudar os cenários. Aí, de repente, vem o menino os irmãos sentem uma inveja dele. E, de repente, eu gosto muito quando a Bíblia diz lá assim, eles venderam, né, o irmão, e a Bíblia diz lá em Gênesis, e aquela caravana de midianitas estava indo para o Egito, né? E a Bíblia diz assim, e José foi para o Egito. Eu amo aquilo ali, eu digo, uau. Na cabeça dos irmãos estava assim, derrotamos o homem. Na cabeça dos irmãos estava assim, ponto final. Na cabeça dos irmãos estava assim, acabou tudo. Mas era ali que Deus estava começando a fazer o seu plano. Era ali que Deus estava começando a executar sua obra e a sua palavra sobre a vida de José. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus esta palavra sobre a minha vida e sobre a nossa vida, sobre a vida dos jovens da Nova Jerusalém. Eu quero declarar que aquilo que parece e é o fim, é apenas o começo do que Deus ainda vai fazer. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que parece e é o fim, na verdade é o começo daquilo que Deus vai fazer entre nós. Então, aquela situação entre os irmãos de José empurrou José para onde? Para o lugar do seu propósito, para o lugar onde realmente ele deveria estar. Então, aquilo que parecia uma perda, aquilo que parecia uma tragédia, Deus sempre teve poder e continua tendo poder de transformar a tragédia em bênção. Aquilo que parece derrota em vitória para a nossa vida. Ele tem o poder de fazer isso. Ele sempre fez e ainda vai fazer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então é isso. A gente precisa entender, quando José chega lá, o Adi, no Egito, e os irmãos, né, já no final da história, aí, uns 15 anos depois, ele chega para os irmãos e ele se apresenta, ele diz, eu sou José. Os irmãos ficam assustados, pensando que ele vai matá-los. Aí José disse assim, olha, não tenham medo não, porque Deus me enviou à vossa frente para hoje poder salvar a vida de vocês. Deus transformou a maldição de vocês, o mal que vocês iriam me fazer, Deus transformou em bem. Então, existem muitos homens nesses dias trabalhando para o nosso mal. Existem homens aí no Brasil, existem homens na Bahia, existem homens no exterior, homens poderosos, homens grandes. Ontem, fez 8 dias, eu estava numa vigília com um pastor, a vigília me mostrou uma sala onde homens poderosos se reuniam, traçando se a igreja entrar no secreto e clamar a Deus, se a igreja não perder tempo, queridos, esqueça o Netflix nesses dias, faça um jejum. Não adianta você estar dentro de casa para esgotar as séries. Não adianta você estar dentro de casa
sem estar no secreto. Você pode estar no quarto e não estar no secreto. Você pode estar dentro de casa e não estar no secreto. O secreto não é um lugar físico, o secreto é um lugar espiritual. O secreto pode ser dentro do banheiro, o secreto pode ser debaixo de uma árvore, numa praça. Quando Jesus disse, entra no quarto, Jesus não parou nisso. Jesus disse, entra no teu quarto. Jesus estava falando, entra num lugar mais íntimo, menos barulhento. Mas ele estava dizendo, acima de tudo, porque quarto é lugar de intimidade. Toda a relação de Jesus com a noiva, de Jesus com a igreja, no Novo Testamento é comparada ao casamento. Tudo que a gente quer aprender sobre Cristo, você é conhecer a relação Cristo e a igreja, aprenda sobre casamento, você vai descobrir. Então, quando Jesus está falando, entra no quarto, Jesus está no quarto, e o marido se deita com a esposa, e eles têm relação íntima, e na relação íntima, o homem pode colocar dentro desta mulher a sua semente. Coloca a sua semente dentro desta mulher, essa mulher gera. Então Jesus estava dizendo, e é o lugar secreto. É o lugar onde eu e você temos intimidade. E eu quero colocar a minha vida dentro de você. As minhas revelações dentro. Amém. Um Espírito Santo para ele gerar dentro de nós aquilo que ele fale aí também, peraí. Não, glória a Deus, Também. é isso mesmo. A gente, para Deus, né? Deus, assim, nesses dias está dando oportunidade para nós refletirmos, né, sobre muitas coisas, né? E a principal delas é o nosso relacionamento com Ele, né? Então, que para Deus o mais importante do que a gente fazer é porque a gente faz, né? Então, são as motivações, né? As motivações do nosso coração. E Deus, Ele está trabalhando no nosso interior, né? Porque todo mundo começa no lugar secreto. Todo mundo começa ali no a sós com Deus, começa com a motivação correta, começa bem, e aí ao longo do caminho vai se perdendo, né? Então, e como Deus ele está realmente mexendo com as estruturas, né? Mexendo com o sistema gospel, né? Que foi implantado aí ao longo dos últimos anos, Deus ele realmente está fazendo com que seja, né, novamente de dentro para fora, né? Como você falou da arca. Então é de dentro para fora, não é apenas fazer, mas porque eu faço, né? Porque tem até aquele texto, né, que quando eu era novo convertido dava nó na minha mente, né? Mas depois, ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo. Quando diz, né, no grande dia muitos me dirão, mas Senhor, no teu nome expulsei demônios, né? Curei os enfermos, né? Eu dei cambalhota, fiz tanta coisa, né? O impossível, né? Através de mim aconteceu. Aí Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, mostra o interesse maior de Deus com relação à nossa vida. Não é a gente ser usado para fazer grandes milagres. Porque João Batista, né, ele apenas pregou, preparando o caminho, né? Então, o maior interesse de Deus com relação a nós é o caráter de Cristo ser implantado na nossa vida. É o que ele disse a respeito de Jó. Quando Deus fala a respeito de Jó, ele diz assim para Satanás: tem visto meu servo Jó? Ele não disse, olha como ele ora,
Ele ora tanto que ora pelos filhos, antes dos filhos pecarem, ele já está pedindo perdão. Deus não falou isso, né? Deus não disse, olha como ele é o homem mais rico da terra. Deus também não falou isso. O que chamou a atenção de Deus e alegrou o coração de Deus, né? Como você falou, né, do nosso propósito de alegrar o nosso Pai. O que chamou a atenção de Deus foi o quê? O caráter de Jó. Olha como ele é íntegro, reto. Íntegro fala de a gente ser, independente das pessoas estarem olhando ou não, fala da nossa essência, né? Então, e aí ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, e a gente encontra essas mesmas características na vida de José também, né? Então, é o que chamou a atenção. Então, esse é o principal foco de Deus. Fazer com que cada filho seu tenha o seu caráter. Seja íntegro, seja reto, né? Seja semelhante a Cristo, né? Seja semelhante a Ele. Então, esse é o foco dele. E às vezes a gente está focado, né, em fazer, né? Então, e Deus está nesses dias trabalhando isso aí na nossa vida também, né? Como Ele parou tudo, né? E interessante, Adi, você falar isso aí, porque eu estava falando ontem sobre isso, né? Pastor Luiz Hermínio costuma dizer o seguinte: mais importante do que você querer saber e entender o que está acontecendo no mundo, busque entender em você está se tornando durante esses dias. Em você está se tornando, é mais importante você focar em você está se tornando do que, na verdade, o que está acontecendo no mundo. Porque não adianta a gente compreender o que está acontecendo no mundo, né? Eu, por exemplo, eu sou muito curioso, eu estudo, eu busco muitas informações, participo de vários grupos assim, né? No Twitter, ontem eu entrei no Telegram também, porque eu quero estudar, eu quero entender o que está acontecendo no mundo. Então eu sei de muita coisa, até coisas que a mídia brasileira nem fala, né? Tem coisas que saiu hoje na mídia brasileira, eu já sabia 15 dias atrás que ia acontecer, porque eu vim estudando por outros meios, mas não é isso, o foco não é isso é só um detalhe. Porque o mais importante não é você ficar informado do que está acontecendo, o mais importante é em você estar se tornando. É verdade. O fundamental da vida cristã, se tornar Cristo. E nossa relação, em relação à vida de igreja, o que tem se tornado muito a vida de igreja? Uma vida de fazer coisas. Fazer coisas. Quem é o irmão verdadeiramente fiel? Aquele irmão fiel, assim, é aquele que trabalha muito para Deus. Não é ele que parece com Jesus. A gente destaca aquele irmão e é ele, rapaz, e homem de Deus. É o homem que faz muito a obra de Deus. Só a pessoa pode fazer a obra de Deus por N motivações, inclusive motivações ruins, inclusive motivações erradas. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção e é para Deus, ou melhor, para nós imitarmos o coração de Jesus e a vida de Jesus. Agora, olha o que diz o Salmo aí, Salmo 27, versículo 4. Olha só. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu procuro, e eu possa viver na asa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, primeiro está dizendo o seguinte: eu peço ao Senhor, mas eu não só peço, eu também procuro. Eu não só peço, como eu também busco. E eu busco viver na asa do Senhor. E fala de viver na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E ter uma consciência de que nós estamos o tempo inteiro na presença do Senhor. Não é? Vamos cantar uma música aí para a gente entrar na presença do Senhor. Isso não existe. Como é que você vai entrar depois da música? Você estava onde antes da música? Você estava perdido?
Não, nós já estamos na presença do Senhor. Emmanuel, Deus conosco. Então, quando eu entro no meu banheiro e sento lá no meu vaso, irmão, ele está ali comigo. Ou você nunca recebeu revelação nenhuma sentado no vaso, né? Já recebeu revelação sentado no vaso. Você só não fala em público, né? Você só não fala em público. Então, depois que você está na presença do Senhor, aí diz assim, ó, para que eu possa contemplar o Senhor e aprender no seu templo. Então, primeiro Adi, é contemplar, depois aprender. Você no primeiro aprende de Deus. Primeiro você contempla Deus. Primeiro você vê Deus. Primeiro você tem sua experiência com Deus. Depois você vai aprender sobre Deus. Se eu aprendo sobre e eu não contemplei, eu vou achar aquilo que Deus é na sua grandeza, aquele conhecimento pequeno eu tenho. Então, quando eu contemplo a Deus, de devoção, de dedicação a Deus, quando eu contemplo a Deus, aí eu fico tomado de vontade de conhecê-lo. Então eu vou estudar sobre ele, eu vou estudar sobre seu caráter, eu vou para a Bíblia, eu vou para os livros, eu vou para a pregação, eu vou aprender. Mas de um ser que primeiro eu contemplei na minha adoração. Então, quando eu contemplo e eu vejo sua majestade, eu vejo sua glória, eu vejo quão grande ele é, quão santo ele é, quão poderoso ele é, quando eu posso adentrar na sua presença, aleluia, e contemplar junto com Isaías, as miríades cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando eu vejo esse ser maravilhoso, quando eu compreendo essa grandeza dele, toda essa majestade dele, então vai nascer dentro de mim, eu quero conhecê-lo, quero conhecê-lo, quero conhecê-lo. E nós vamos passar a conhecê-lo. Eu trouxe aí, ó, eu separei aí um arquivo, deixa eu ver se eu acho aí, e eu estava ouvindo hoje de uma música, é do seu tempo aí, do meu tempo, não é do tempo dos jovens aí da Nova Jerusalém, mas uma música aí do seu tempo, Adi, e diz o seguinte, sempre eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir a sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos, serenos, como eu seria tão feliz assim. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinto e era muito lindo. Adi, isso é adoração. Isso é adoração. Amém. É o desejo profundo no coração da gente de buscar a Deus por causa de quem Deus é. Quando você ocupa o seu tempo de oração apenas para pedir coisas, apenas para pedir que Ele estenda a mão para te socorrer, então você ainda não o conhece. Diante dele, a Bíblia diz, quando o Senhor fala, ale-se diante dele toda a terra. Quando eu estou realmente na presença de Deus, quando nós estamos realmente na presença de Deus, a Bíblia diz que poucas serão as nossas palavras. Em Mateus 23, Jesus condena as longas orações dos fariseus. Jesus diz para a gente não ter repetição de palavras. Por que isso? Porque não importa se você passa 1 hora de oração ou 5 horas. O que importa é quão profundo você vai. Você pode passar 5 horas repetindo mantra. Você pode passar 5 horas repetindo frases cansativas. Mas você pode levar 1 minuto. E tem até uma música antiga que dizia isso. 1 minuto na presença de Deus. 1 minuto na presença de Deus já vale a nossa vida inteira.
Então olha e diz o hino: embora eu sinto e o teu rosto era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, olha jovem, você que está me ouvindo, o autor da música diz, e ao ver as gravuras dos quadros pintados, tá? E falando a respeito do rosto de Jesus, daquilo e dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Aleluia! Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Aleluia! Nós temos diante de nós aquela imagem daquele Jesus amargurado, derrotado, pendurado numa cruz, raíticos, elético, pendurado numa cruz, derrotado. Não é esse Jesus que adoramos, não é esse Jesus que oramos, não é sobre esse Jesus que estamos falando aqui nesta tarde, em momentos como este. Na viração do dia sempre foi um dos momentos mais especiais para ele. Foi na dia, e quando ele entrou ali na asa, foi na viração do dia, a última ceia. A última ceia foi na viração do dia. Quando ele ressuscitou, ele foi ao encontro do discípulo já ressuscitado. Eles estavam presos dentro de uma asa com medo. A Bíblia diz que era na viração do dia. Eles estavam sentados numa mesa com medo e Jesus entrou para comer com eles. Foi na viração do dia. É numa hora como essa. E eu preciso lembrar a você, meu jovem, ouvindo, não é esse Cristo que nós adoramos. O Cristo que nós adoramos é cheio de glória. O Cristo que nós adoramos é cheio de vida. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Cristo que adoramos é vivo, o Cristo que adoramos está vivo. Quando você lembrar de Jesus, vai tentar trazer a sua mente. Jesus, pense em um rei soberano, ou uma coroa de glória. Pense em um general de guerra. Ele é um rei e é general, ele é um general e é rei. E a Bíblia diz que ele está vestido de glória. Os seus olhos é como chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. Ele tem uma veste limpa e branca. Ele tem uma coroa sobre a sua cabeça. E a canção termina dizendo, eu creio no Cristo e é vencedor. Um dia também eu o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Eu verei o seu rosto. Eu verei a Jesus como ele é. Eu queria saber como era o seu rosto. Embora eu sinto e era muito lindo. Ah, um dia também, ó Senhor, eu te verei face a face. Eu te verei face a face. Não é, queridos, não é a imagem que a Igreja Católica tem o nosso Cristo. Então, quando eu o adoro, quando eu lembro de quem de fato ele é, eu quero ir para a nossa conclusão aí, da minha participação, trazendo o último texto aí, de 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou e havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois nós o veremos como ele é. Nós o veremos como ele é. Nós o veremos como ele é. Nós o veremos. Eu vou vê-lo. Eu vou vê-lo. Eu já posso vê-lo agora pela fé. Eu já posso vê-lo pela adoração. Quando eu o adoro, a Bíblia diz que eu posso contemplá-lo na beleza da sua santidade. É por isso que eu e você precisamos focar a nossa mente no eterno, entrar no nosso lugar secreto, buscá-lo e vamos contemplá-lo.
Porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa alegria. Ele tirou de todas as muletas de nós. Ele fechou as nossas agendas. Ele mostrou aos pastores, e não é o ministério a fonte da alegria deles. Tem pastor em confusão, porque há muito tempo não sabe ficar dentro de um quarto sozinho. Tem igreja e não sabe o que faz, porque só vivia de evento em evento. E evento é evento, irmão. Eventos é vento. Eventos é vento. Então vivia de evento em evento. Ai, meu Deus, e a hora? A igreja vai parar? Não, irmãos. É a hora que está começando. Porque a hora a igreja está sendo trazida ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. É da presença de Cristo. Contemplar a Cristo. E quando a gente contemplar a Cristo, Adi, e quando a gente contemplar a Cristo, irmão, não tem para ninguém. Porque dos olhos de Cristo, Adi, dos olhos de Cristo sai o quê? O que sai dos olhos de Cristo? Sai fogo. O que sai dos olhos de Cristo? Os olhos de Cristo é olhos de quê? Olhos de fogo, como chama de fogo. Olhos de fogo. E se você ficar olhando para os olhos de Cristo, vai acontecer o quê? Vai ficar incendiado. Ficar incendiado, irmão. De jeito. Vai lá, Dio. Acho que já acabou o tempo aí, né? Falta 1 minuto a 2 minutos aí, mais ou menos. Pode continuar até terminar. Glória a Deus, dá vontade de ficar ouvindo aí, mas... Quer voltar mais uma Glória hora? a Deus. Não, encerra, Adi. Pode encerrar. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe grandemente essa juventude aí e sejam cheios do Espírito Santo cada dia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer, né, sua participação mais uma vez conosco. E em breve a gente vai estar lhe chamando de novo. E aí vamos ver se a gente consegue transmitir pelo Face, né? Pelo Facebook também, porque a gente acaba tendo um alcance bem maior. Está se organizando aí. Mas, pode até ter mais pouquinho de tempo. E o Facebook tem mais tempo também. Que Deus continue abençoando na sua vida, sua família, né? O ministério que Ele confiou a você. Então, que o Senhor esteja ali direcionando nesse tempo, né? Em tudo, né? Direcionando, trazendo direção, né? E lhe usando para a glória dele mesmo. Amém. Deus continue abençoando. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Ao pessoal que está aí na live, como completou 1 hora, a gente vai estar voltando novamente para poder continuar aí o nosso período de adoração. Então você que está aí acompanhando essa live, tá faltando ali, apareceu para a gente aqui, falta 1 minuto e 50 segundos. Então a gente vai estar terminando a live e a gente vai estar voltando para continuar o nosso período de adoração ao Senhor. Amém? Instagram é só uma hora.